Olha aí, pessoal, que coisa, né? O valor acumulado de todas as cadernetas de poupança no Brasil tem caído com consistência aí. Só no mês de agosto o valor total diminuiu 10 bilhões de reais e considerando o ano todo o valor já chega aí a 80 bilhões de reais que saíram das cadernetas de poupança, valor negativo se comparado com o anterior, né? Por que esse valor está diminuindo? Por que as pessoas estão tirando dinheiro da caderneta de poupança? Será que elas estão passando para investimentos melhores, né? Porque a poupança a gente sabe como é que é a coisa. Será que elas estão com medo de deixar esse dinheiro parado lá? Ou será que elas simplesmente estão gastando dinheiro, né? Vamos dar uma olhada nesses números, ver se eles podem nos indicar alguma coisa aqui no sentido que o governo Lula está apontando, ou se isso é um movimento que já estava em curso, o que isso pode nos dizer e principalmente conversar sobre a poupança, se isso é uma boa ideia no final das contas, né? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, o que aconteceu? Durante o mês de agosto, houve aí um depósito total de 321 bilhões de reais e um saque total da poupança de 331 bilhões de reais, ou seja, exatamente aí 10 bilhões a menos no saldo total das cadernetas de poupança aí neste ano. Então estamos aí, 8º mês do ano terminado, né? Estamos em setembro já, temos aí 80 bilhões de reais a menos em cadernetas da poupança do que havia lá no começo do ano. Ou seja, em média está saindo 10 bilhões de reais aqui no cômputo final da poupança por mês, né? Isso aqui, conforme a reportagem do Antagonista traz, esse é um dos investimentos mais tradicionais dos brasileiros. Investimentos aí a gente pode colocar um pouco de aspas nessa história, porque a gente sabe que no Brasil esse é um investimento que tem a menor rentabilidade, aliás, ela até pífia, né? Já perdeu da inflação muitas vezes, diga-se de passagem. Existe até ação judicial nesse sentido aí, né? Mas, então, a poupança é tradicional, sim, porém ela não é um grande investimento no final das contas, né? Agora, existe atualmente, então, aí quase 1 trilhão de reais em poupança aí, já considerando o rendimento disso aqui, né? Então ainda tem muita grana nas contas de caderneta, poupança e tudo mais, mas o valor tem caído aqui, isso desde o ano passado também, né? Eles começaram a acompanhar aqui em 99 essa evolução das cadernetas de poupança, né? Antes disso era até difícil, o Collor limpou tudo lá no passado, né? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, ano passado teve um saldo negativo aí de 100 bilhões de reais, né? Se nós mantivermos, então, essa média de 10 bilhões a menos por mês, vamos chegar no final desse ano até com um valor de queda no total da poupança maior do que isso aqui. Mas a poupança perdeu, então, o somatório 100 bilhões de reais no ano passado, que foi o pior da história, da série histórica, né, da poupança aqui nesse período. Por que está havendo essa queda no valor da poupança aqui no Brasil? Por que isso está acontecendo? Bem, mais pessoas estão tendo a consciência, o entendimento de que a poupança não é exatamente uma reserva muito interessante. Ela é boa para os bancos, certamente, mas não muito boa para o investidor, né? O pessoal traz aqui que esse é um dos principais instrumentos de financiamento do setor imobiliário. E aí fica a questão, quanto que você paga para pegar um empréstimo imobiliário no Brasil hoje, né? E quanto que você recebe numa caderneta de poupança a título de taxa de juros? Então, claro que tem um spread muito alto nessa história. A poupança é muito interessante para os bancos por conta disso. Inclusive, tem aquela questão dela não remunerar diariamente, né? A remuneração é mensal. Então, se você tira antes de completar um mês, você não tem rendimento nenhum na conta poupança. Embora não tenha tributação, no final das contas, ela perde para todos os investimentos. Então, é bem provável, sim, que o brasileiro esteja migrando para outro tipo aí de reserva de valor, reserva de emergência e tudo mais, colocando aí num CDB, colocando num LCI, sei lá, alguma coisa do tipo, algum desses investimentos de renda fixa, lá no fundo de renda fixa lá do Nubank, né, aquele fundo de resgate imediato que fez um monte de gente perder dinheiro. Falei sobre isso aqui no canal também, inclusive, né? Então pode ser sim que muita gente esteja migrando para outro tipo de investimento, deixando essa poupança, o investimento tradicional, de lado um pouco, né? Pode ser também, por outro lado, que as pessoas estejam simplesmente gastando dinheiro. Estão retirando dinheiro da poupança, porque é uma reserva que elas têm, e elas precisam gastar para alguma coisa, para um investimento, né? É uma ideia até interessante, desde que não seja a reserva de emergência, é claro, mas pode ser simplesmente
simplesmente para pagar dívidas, porque a gente não sabe como é que está a questão da inadimplência, se isso já está impactando no cenário da poupança, né, do valor que o brasileiro poupa ao longo do tempo. Pode ser simplesmente que o brasileiro está mais endividado, então precisa retirar dinheiro da poupança e gastar isso aí para quitar as suas dívidas. E uma terceira possibilidade pode ser que o brasileiro esteja de fato com medo do governo tomar o seu dinheiro mais uma vez, como já fez no passado. Então a poupança é uma forma fácil de confisco, é tranquilo o governo fazer isso aqui. As pessoas preferem outros mecanismos que não são tão simples assim. Acredito que muitos, inclusive, já estão guardando dinheiro em Bitcoin, justamente por conta desse risco que sempre existe, principalmente se tratando de Brasil, né? Então, eu não descarto essa possibilidade, acho ela muito verossímil, inclusive, né? Agora, você pode argumentar que é muita ingenuidade eu acreditar que as pessoas estão saindo da poupança e indo direto para o Bitcoin, que é um grande salto, né? Sem passar por nenhum investimento no caminho. Mas a verdade é que estamos falando aqui de uma saída de 80 bilhões nesses meses aqui, de um universo de 1 trilhão de reais. Então, é um percentual baixo do valor que está saindo das poupanças. Então, no final das contas, pode sim representar alguém com um entendimento um pouco melhor de economia, algumas pessoas, né, milhares de pessoas talvez aí, pelo valor aqui, pelo montante, partindo para outros investimentos, principalmente investimentos mais seguros em relação ao governo, né? Não em relação à rentabilidade, mas sim à segurança disso, em se tratando de governo. Espero que sejam esses dois cenários que eu citei, né? Tanto o das pessoas migrando para investimentos melhores, quanto das pessoas salvando o seu dinheiro do governo. Porque se for gasto, se for pagar dívida ou comprar coisas para o dia a dia e tal, isso é um problema, porque o que move a economia de um país, realmente que faz o país crescer, não é o consumo, não é o gasto, ao contrário do que os desenvolvimentistas acreditam. O que faz um país crescer e prosperar é a poupança, é o quanto dinheiro as pessoas conseguem guardar, porque é esse dinheiro que vai ser aplicado na criação de novos negócios, na expansão de outros empreendimentos que já existem, no desenvolvimento de novas tecnologias, coisas que, como nós bem sabemos aí, melhoram a vida de todo mundo. Foram essas coisas aí, bancadas, financiadas por um excesso de recursos poupados, que permitiram à humanidade chegar ao seu atual patamar de desenvolvimento econômico, financeiro, social, tecnológico. Então, poupança é muito importante. Qual é o segredo do sucesso de um país? Como ele faz para se desenvolver de forma econômica? Primeiramente, ele tem que ter instituições, ele precisa ter uma economia livre e ele precisa ter poupança. Quanto mais a população de um país consegue poupar, mais então é investido, mais pode ser investido para melhorar a economia. É claro que essa poupança que eu estou falando não é uma caderneta de poupança nos moldes brasileiros. É dinheiro guardado mesmo de alguma forma, dinheiro que não está sendo gasto. A pessoa reserva parte do seu valor para ter um rendimento com isso, e isso é emprestado, esses recursos são emprestados para outras pessoas. Na verdade, o que determina a taxa de juros numa sociedade livre é justamente isso, né? A quantidade de gente guardando dinheiro e a quantidade de gente solicitando esse dinheiro para investir, uma relação de oferta e demanda. Então eu espero que seja isso que explique a constante diminuição no valor das cadernetas de poupança no Brasil. Espero que não seja o consumo, porque aí sim seria uma coisa ruim no final das contas. Melhor deixar esse dinheiro quietinho lá guardado do que torrar tudo como se não houvesse amanhã, porque isso não faz o país ir para frente, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.